Cara enxadrista, tudo bem com você? Meu nome é André Basso e hoje eu vou trazer aqui na série analisando uma partida de dois jogadores fortíssimos, Tal contra Fischer. Mas vou explicar primeiro por que eu estou trazendo essa partida e qual que é o contexto que eu estou tendo com vocês hoje aqui. Na semana que vem vamos ter o nosso segundo Open Gratidão. Eu fiz uma votação para escolher entre a abertura francesa e a Índia do Rei clássica. Então era para escolher entre essas duas aberturas e a Índia do Rei foi a abertura vencedora. Então, como forma de já começar a te preparar para esse torneio, vou trazer partidas dessa abertura, trazendo essa posição da Índia do Rei clássica. E hoje vamos ter essa partida de Tal e Fischer, foi uma partida disputada no Campeonato de Candidatos de 1959, que o Tal foi o vencedor desse torneio. Só para você ver a classificação do torneio, que vai aparecer aqui do ladinho da tela para você, temos aí o Tal vencendo com 20 pontos, ele ganhou as 4 partidas do Fischer nesse torneio. O Fischer não foi muito bem nessa competição. E ele, depois, no ano seguinte, o Tal disputou o torneio mundial contra o Botvinnik e foi campeão mundial em 1960. Então é uma partida histórica aí, muito bacana. E hoje eu quero trazer uma visão de brancas contra a Índia do Rei. Então vamos lá começar nossa série analisando. Então estamos aqui com o nosso tabuleiro, posição montada no início do jogo. A Índia do Rei ela começa com o lance D4 e a ordem de lance não muda muito. Às vezes ela pode começar a partir de um C4, às vezes até mesmo de um E4 é possível. Então a variação não, a ordem dos lances no começo não importa muito. Mas o que importa é a posição agora. Da seguinte forma. Essa aqui que é a posição característica da Índia do Rei, a gente chama de a variante clássica dela. As brancas vão ter o peão aqui em E4, D4, C4, o bispo em E2, os cavalos em F3 e C3. Essa aqui vai ser o lado das brancas. E as pretas vão ter aqui o bispo em G7, o peão aqui em G6 e o outro peão aqui em D6 e o cavalo F6. Essa aqui que é a formação da Índia do Rei clássica. Então as partidas que vamos jogar no torneio daqui 2 semanas vão começar dessa forma aí. Então essa aí é uma posição muito bacana, é muito dinâmica essa posição, por mais que pareça que as pretas estão numa defesa, é uma posição muito dinâmica, desde que jogue com as ideias e os planos corretos. E o Fischer aqui acabou jogando alguns lances que na época eram normais, mas agora é possível melhorar um pouco isso aí. Então vamos seguir aqui a posição, jogo o lance C5. Lembrando que esse peão de E5 aqui é um peão que não está caindo, a gente vai comentar isso no vídeo sobre a Índia do Rei depois, não hoje, mas no próximo vídeo a gente vai falar mais a fundo dessas linhas, mas não é um peão que está caindo aí, tá? Aí joga com D5, cavalo de BD7. Esse lance aqui é um lance que para a época era normal. Agora, atualmente, você quase não encontra partida jogando com cavalo de BD7 nesse lance. O mais comum agora é o jogador fazer A5 e colocar esse cavalo em A6. Parece estranho um cavalo em A6, mas esse cavalo em A6 ele fica muito bem no posto C5 e atrapalha todos os planos das brancas. Para quem não conhece a Índia do Rei, como que ela funciona? As brancas vão tentar um ataque pela lado da dama, jogando lance com B4, C4. Esse bispo pode vir para G5 ou para E3 e joga uma torre C1. E o ataque das brancas é pela ala da dama, enquanto as pretas lutam pela ala do rei. Então é uma abertura assim muito dinâmica, tem muito, como podemos dizer, desequilíbrio na posição. Mas o que aconteceu? O Fischer fez o lance cavalo de BD7, que é um lance que atualmente não se joga mais, é muito difícil. Até busquei partidas de jogadores acima de 2.500 e é difícil de achar jogadores jogando essa posição. A maioria joga o lance A5 aqui. O que acontece? Qual que é o problema do cavalo BD7? Não é um lance que interroga, não é um lance que perde material, mas é um lance que dificulta as pretas andarem com o jogo, conduzirem seu jogo. Porque acontece? Chega agora o lance bispo G5. Isso aqui é conhecido como a variante Petrosian da Índia do Rei. As brancas saem esse bispo G5 que atrapalha a saída desse cavalo. Esse cavalo fica preso aqui em F6 e as pretas perdem lances para conseguir tirar esse bispo daqui. E com o tempo que elas perdem, as brancas preparam o ataque na ala da dama. Porém, esse cavalo de BD7 que não fica legal aqui, ele atrapalha essa mobilidade das peças e as pretas ficam bem travadas na posição. É difícil de sair disso aí. Seguiu aqui com A6 tentando tirar o bispo H4, aí jogou esse A6 com receio do cavalo entrar aqui na casa de B5. Lembrando que se tivesse feito o lance A5 e cavalo A6, esse cavalo B5 seria inofensivo porque C7 estaria defendido. Então, por isso, jogar o A5 não é um problema
para essa questão do cavalo B5 que pode chegar. Sigo aqui com roque, dama E8, que é um lance bem típico quando o cavalo está cravado para fazer essa manobra de dama. Cavalo D2, com a ideia agora de começar a avançar aqui os peões em F4. É muito comum nesse tipo de posição o jogador jogar cavalo em E1, porém na época de abertura e desenvolvimento não é o que o tal jogou aí. Sigo aqui com cavalo H7, B4 e as brancas iniciam o ataque pela ala da dama. Então esse é o plano típico das brancas jogando contra a Índia do rei. Aí jogou bispo F6 com a ideia de tirar o bispo das brancas da posição. Bispo captura, cavalo de H captura e cavalo B3. Então o que acontece nessa posição? Você percebe que as brancas já estão totalmente preparadas aqui para fazer o C5 muito em breve, enquanto as pretas não conseguiram fazer o F5 temático ainda. Então o jogo das pretas está muito lento e o tal vai punir o Fischer muito bem nessa posição. Sigo aqui com dama E7, dama D2, aqui batendo no peão de H6. Seguiu com rei H7, defendendo o peão. Dama E3, com a ideia de jogar o C5 e começar a abrir linhas na ala da dama. Cavalo G8, com o plano de fazer o temático F5, que as pretas têm que fazer esse F5 em algum momento. E sempre quando o centro estiver fechado, tem que fazer o F5, é muito bom. Porém, aqui na posição, como demorou para sair, as brancas vão conseguir contra-atacar muito rápido. Já vão atacar na realidade, né? C5, F5. Aí E captura F5, G captura e F4. Então agora o que aconteceu? Se as pretas estivessem mais preparadas, essa posição seria um pouquinho mais confortável de jogar. Porém não está conseguindo chegar com esse ataque com força aqui. Então que agora vai jogar E captura, dama captura. E no final das contas, o roque está aberto aqui. O rei das pretas ficou mais exposto que o das brancas, que geralmente que ocorre ao contrário nesse tipo de posição. Ficou com dois peões isolados aqui. E está meio difícil de jogar, porque agora o bispo de casas brancas está entrando na partida. O cavalo pode entrar na partida. A torre pode entrar. A outra torre também. Então a posição ficou bem difícil de jogar de pretas aí. Se não acertar os lances, é muito difícil. Do lado de brancas está jogando Mikhail Tal, que então você já conhece, é um jogador muito agressivo. Em uma posição desta ele não vai deixar passar lances aí não. D captura C5 e bispo D3. Ele sacrifica o peão lá, com a ideia de ganhar o peão aqui de F5 e iniciar o ataque. Siga com C captura B4. O Fischer captura outro peão. Torre de A E1, um lance intermediário, tocando aqui na dama de E7. Dama F6. Torre E6. Agora a posição ficou muito difícil. Ele sacrificou agora um cavalo. Ele falando de tal, quando tal sacrifica, é bom ver o que está acontecendo. Dama captura C3. Bispo captura F5. Torre captura F5. Dama captura F5 e rei H8. Olha só como ficou a posição das pretas nesse momento. Tá com um pouquinho de material a mais, porém a posição tá muito difícil. Tá com as duas torres e a dama num ataque que está muito promissor de acontecer. Sigo aqui com torre F3 e perceba que a dama não tem muitas casas para ir. Não pode vir aqui, não tem nenhum cheque na posição para conseguir segurar um pouco. E teve que jogar com o lance de dama B2. Sigo com torre E8, cravando o cavalo aqui na última fila. Aqui. Ficou bem difícil nesse momento. E jogou cavalo de DF6, para tentar proteger um pouco a posição, porque está chegando lances aqui, como a qualquer momento pode vir algum dama F7, alguma coisa assim, e deixar a posição mais difícil que já está. Sigo aqui com cavalo de DF6, dama captura F6, que agora com o tema tático aqui da cravada não pode capturar de cavalo. E como está em xeque aqui, vai ter que voltar capturando de dama. Dama captura, torre captura. E aqui a posição das pretas está muito difícil de continuar, porque essa torre ficou presa aqui atrás, o cavalo está cravado, e as brancas vão fazer a festa agora. Vai jogar aqui com rei, torre de F8, cavalo E7, jogo aqui cavalo A5, H5, H4 segurando o avanço do peão, torre B8, cavalo C4. E aqui o tal vai montar uma rede de mate para conseguir a vitória. Vai jogar aqui cavalo E5 e agora a posição ficou muito difícil. Por quê? A ameaça do tal agora é jogar torre F7, aí quando jogar rei H6, torre H8 mate. Esse que foi o plano do tal. E para evitar isso aí, somente entregando material. Então, nesse momento o Fischer abandonou aí e não continuou a partida. Tá? Então, foi a vitória do Mikhail Tal nessa posição.
E a gente pega de lição nessa partida, que é uma partida muito dinâmica. Então, se você não conhece os temas, os lances típicos no começo da Índia do Rei, você pode se complicar nessa posição. Então, convido você a assistir os vídeos aí que vamos fazer, vamos colocar na segunda, terça-feira, sobre como jogar de brancas e como jogar de pretas a Índia do Rei. Tá certo, galera? Deixar aqui um forte abraço para você. Não deixa de participar, manda um comentário, se inscreve no nosso canal. Então, fique com Deus aí. Até mais.